Olá a todos aqueles que nos acompanham no nosso canal no YouTube, especialmente aqueles que acompanham nossos vídeos quando falamos de maçonaria. Um tríplice e fraternal abraço a todos. Em nosso último vídeo sobre maçonaria, quando nós falávamos sobre maçonaria, nós tratamos de falar sobre o que as pessoas fazem na maçonaria. Hoje resolvemos falar um pouco sobre os templos maçônicos e quais são os trabalhos realizados nesses templos, ou seja, quais os trabalhos da maçonaria. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que se não fizeram ainda a sua inscrição no nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando aí um likezinho, um comentário, uma sugestão, para que a gente possa melhorar o conteúdo dos nossos vídeos. Bom, a maçonaria, ela trabalha com a ciência para poder esclarecer sobre os espíritos e elevá-los. Ela trabalha com a justiça para equilibrar as relações humanas. Ela trabalha fazendo com que os homens possam se dignificar, tornando-se independente economicamente, ou seja, a maçonaria trabalha para o melhoramento intelectual, moral e social da humanidade. Na maçonaria, através de seus ensinamentos, ela vem a propor a ser uma sociedade de caráter universal, porque ela está preocupada com o bem-estar de seus adeptos e das pessoas em situação social em estado de fragilidade. O objetivo maior da maçonaria é ajudar na melhoria de suas obras propostas pelo grande arquiteto do universo, pelo qual damos a denominação de Gadu para os maçons, como também denominamos como pedreiros livres e obreiros de bons costumes. Para se ingressar na maçonaria, por ser restrito a se escolher pessoas adultas e sem limitações, estas pessoas devem ser pessoas não se distingue raça, não se distingue credo e nem nacionalidade. No entanto, estas pessoas devem gozar de reputação ilibada e que sejam homens íntegros. A maçonaria não admite qualquer um, por melhor que seja esta pessoa, sem que haja um consentimento de todos os maçons regulares. Ao se postular o ingresso na maçonaria, o cidadão, que chamamos de profano, deve autoavaliar-se em busca de seus valores, dos seus costumes, das suas atitudes interiores e dos seus comportamentos sociais exteriorizados. O candidato ele deve, portanto, identificar-se como sendo uma pessoa emancipada e ter completado 18 anos antes da cerimônia da iniciação. Ser uma pessoa independente pecuniariamente, obter anuência dos seus tutores, se for o caso, ou dos seus genitores, estar engajado em uma união estável ou casado, contar com a concordância das pessoas, da esposa, ou seja, o maçom que vive em união estável ou que seja casado religiosamente, ele tem que haver a concordância da esposa, senão não pode entrar. Ser um homem íntegro, ligado e atualizado em relação ao seu tempo,
saber cronometrar seu tempo, ser empreendedor e capaz de assumir responsabilidades, ter emprego, residência fixa e que participe de um oriente, ou seja, de um estado ou de um município, certo? Do qual vai pleitear o seu ingresso. As suas atividades profissionais devem ser lícitas, não importa qual tipo de trabalho. Esperar por encontrar uma loja em que pleiteie, que tenha homens livres de bons costumes, capazes de realizar obras poderosas em benefício da humanidade, da pátria e da família. Ter uma religiosidade, não se procura saber a religião, mas que a pessoa tenha uma religiosidade melhor que a religião, né? Crer em Deus acima de tudo, ter uma ideia clara da virtude, do vício e adotar a virtude rejeitando o vício. Está apto a aprender os conhecimentos litúrgicos e filosóficos, distinguir entre religião e maçonaria, respeitar a iniciação, não só pelas suas características esotéricas e metafísicas do evento, como pelo significado simbólico trazido nas tradições regulares, apresentar bons costumes, ter boa família, seguir as leis, ser receptivo às ideias, estar ideologicamente alinhado com a ideia de um Todo-Poderoso que é o nosso Deus. A admissão à maçonaria é restrita a pessoas adultas, sem limitações quanto à raça, credo, nacionalidade, desde que gozem de uma reputação ilibada e que sejam homens íntegros. Portanto, como falamos anteriormente, nenhum homem, por melhor que seja, poderá ser recebido na maçonaria sem que haja o consentimento de todos os maçons regulares. Se assim não fosse, poderia ingressar na ordem uma pessoa para causar desarmonia ou perturbação à liberdade dos demais, o que sempre deve ser evitado. A aceitação do pedido de ingresso na ordem depende bastante da declaração e dos motivos do candidato. A ordem espera que o candidato seja sincero perante a sua própria consciência quando do preenchimento da proposta de admissão. Quando alguém é indicado para ingressar na ordem, esta indicação é feita por uma verificação através de uma sindicância que analisará se o candidato se dispõe de ganhos pecuniários que permitam cumprir com os compromissos maçônicos sem sacrificar a sua família. Também é importante se salientar que se não houver concordância da esposa, o candidato não tem ingresso permitido. Por óbvio, quando se inicia na maçonaria, a pessoa deverá assumir compromissos para que possa se engajar e participar das ações maçônicas que diz respeito a compromissos e responsabilidades nos assuntos maçônicos. Também deverá ter a responsabilidade nos estudos, com a mente aberta das instruções maçônicas, além de manter o devido sigilo sobre esses ensinamentos e contribuir pecuniariamente para a manutenção de sua loja e da sua obediência. Tais compromissos assumidos é de responsabilidade e estes compromissos e estas responsabilidades não são diferentes daquelas que são cobradas em qualquer associação
de qualquer categoria que seja. O que de fato podemos afirmar é que a ordem tem como finalidade a de implantar na sociedade humana uma efetiva fraternidade entre os homens, de forma que a crença que tem a sociedade de que a maçonaria é uma sociedade secreta, ao contrário, a maçonaria não é uma sociedade secreta. A maçonaria, ela vem exercendo suas atividades dentro da legitimidade, dentro da legalidade, e que todos os seus atos, propriedades, atos administrativos, atos fiscais, tributários, propriedades, constituições, emendas, regimentos, estatutos, são todos eles devidamente registrados em cartório de imóveis, títulos e documentos, e, além do mais, são todos publicados em diário oficial. Os templos maçônicos, ou loja maçônica, ou até loja simbólica, como se chama loja São João, loja ou ainda uma oficina, tudo isso é a forma de como é chamado pelos maçons. Templos maçônicos, loja maçônica, loja simbólica, loja de São João, loja ou até oficina. São estruturas, todas elas, que se organizam em assembleias nos quais os maçons se reúnem periodicamente para trabalhar. Agora se reúnem periodicamente dentro de uma ritualística e segundo o rito adotado pela sua loja. Não se deve confundir templo maçônico, que é o edifício onde as lojas funcionam, onde é o local e onde é ali utilizado por mais, às vezes, aquele templo maçônico é utilizado por mais de uma loja, posto que toda loja ela precisa ser reconhecida de alguma obediência maçônica e reconhecida pelas suas regras e constituições, além da sua obediência. As reuniões dos maçons são formadas pelo seu quadro de obreiro, que podem ser os iniciados e até os filiados. Tudo isso para que exerçam os trabalhos maçônicos. Independentemente do templo, esta loja ela ocupa o espaço físico para a prática de sua ritualística e para a prática da filosofia, onde não pode haver divergências conceituais entre as teorias maçônicas. O interior destas lojas maçônicas seguem as tradições da utilização de materiais dos pedreiros como um modelo simbólico, o que representaria ali um alojamento destes. Seria, portanto, o local onde os pedreiros guardavam suas ferramentas de trabalho e faziam suas reuniões, além de ser um local de descanso. O termo loja simbólica faz alusão à vivência dos pedreiros em alojamentos, nos canteiros de obra, e loja simbólica também é o local onde se trabalha os primeiros graus maçônicos, onde ali se encontra o aprendiz, o companheiro e o mestre maçom. Os demais graus são trabalhados em corpos maçônicos específicos, a depender de cada rito maçônico adotado. Nos ritos maçônicos, os 3 primeiros graus são os mais importantes para os trabalhos da loja, simbolicamente, né? Mas, no entanto, os maçons não se reúnem apenas para trabalhar os graus maçônicos. A loja tem encontros reconhecidos como banquetes ritualísticos, que têm caráter mais despojados, comemorativos, bem como as lojas de perfeição, lojas capitulares, entre várias outras, a depender da ocasião e utilidade da loja. Sobre sua regularidade, toda obediência maçônica, ela é soberana
e tem seu estatuto para se observar a sua regularidade, certo? Ou seja, a regularidade daquela loja. Já fazem quase 20 minutos, não, aliás, são 16 minutos. Vamos ficar por aqui para não nos prolongarmos muito e nos comprometemos um próximo trabalho a ser apresentado, falar sobre a maçonaria e a amizade. Especificamente vamos falar da amizade, depois falaremos sobre a relação da amizade maçônica. Tá? Obrigado a todos por nos tolerar esses 16 minutos. Um tríplice fraternal abraço e até o nosso próximo vídeo.